Então vamos ler do Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Capítulo 9, conhecimento acerca do absoluto, verso 3. Famoso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ashradadana Purusha Dharma Sasya Parantapa Aprapya Mam Nivardante Mrityu Samsara Vartmani Ashradadana Purusha Dharmasya Parantapa Apramam Nivardante Mrityu Samsara Vartmani Ashradadana Purusha Dharmasya Parantapa Apramam Nivardante Mrityu Samsara Vartmani Ashradadana Purusha Dharmasya Parantapa Aprapya Man Nivardante Mrityu Samsara Vartmani Ashradadana Purusha Dharmasya Parantapa Aprapya Man Nivardante Mrityu Samsara Vartmani Ashradadana Purusha Dharmasya Parantapa Aprapya Man Nivardante Mrityu Samsara Vartmani. Ashradadana. Quem não tem fé. Purusha. As pessoas. Dharmasya. Rumo ao processo de religião. Asya. Este. Parantapa. Ó matador dos inimigos. Aprapya. Sem obter. Man. Me. Nivardante. Voltam. Mrityu. Da morte. Sansara. Na existência material. Vartmani. No caminho.
tradução, vamos repetir. Aqueles que não são fiéis neste serviço devocional Nesse serviço devocional, não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. ó subjugador dos inimigos. Por isso, Por isso, eles voltam a trilhar eles voltam a criar o caminho de nascimentos e morte o caminho de nascimentos e mortes deste mundo material. neste mundo material. Repetindo, aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes deste mundo material. Significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Os incrédulos não podem adotar este processo de serviço devocional. Eis o significado deste verso. A fé surge da associação com os devotos. As pessoas desafortunadas, mesmo depois que as grandes personalidades lhes fornecem todas as evidências contidas nos Vedas, continuam sem ter fé em Deus. Elas são receosas e não podem fixar-se no serviço devocional ao Senhor. Logo, a fé é um importantíssimo fator para o progresso em consciência de Krishna. No Chaitanya Charitamrita se diz que a fé é a plena convicção de que, pelo simples fato de servir ao Supremo Senhor Shri Krishna, pode-se alcançar toda a perfeição. Isto se chama verdadeira fé. Confirma-se isso no Srimad Bhagavatam 4.31.14. Yatataro mula nishichamena tityanti tatskanda mujopashaka pranopahara chatendiyana tataiva savahadam achyutejiya. Regando a raiz da árvore, seus galhos, ramos e folhas se satisfazem. E suprindo comida ao estômago, satisfazem-se todos os sentidos do corpo. De modo semelhante, quem se ocupa no transcendental serviço ao Senhor Supremo satisfaz automaticamente todos os semideuses e todas as outras entidades vivas. Portanto, após ler o Bhagavad Gita, deve-se chegar prontamente à sua conclusão. Desistir de todos os outros compromissos e adotar o serviço ao Senhor Supremo Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Fé é quando se está convencido desta filosofia de vida. Acontece que o desenvolvimento desta fé é o processo da consciência de Krishna. Há 3 categorias de devotos conscientes de Krishna. Na terceira classe estão aqueles que não têm fé, mesmo que formalmente ocupam-se em serviço devocional, eles não podem alcançar um nível de perfeição mais elevada. É muito provável que acabem tropeçando. Talvez fiquem ocupados, mas como não têm convicção e fé plenas, é muito difícil que continue em consciência de Krishna. No desempenho de nossa atividade missionária, temos experiência prática de que algumas pessoas vêm e, com algum motivo subjacente, juntam-se à consciência de Krishna e logo que a situação econômica melhora um pouco, elas abandonam este processo e reassumem seus velhos hábitos. É só com fé que se pode alcançar em consciência, que se pode É só com fé que se pode alcançar em consciência de Krishna. Acho que avançar, hein? Quanto ao desenvolvimento da fé, entende-se que um devoto de primeira classe em consciência de Krishna
é aquele que é versado nos textos do serviço devocional e alcançou fé firme. E na segunda classe estão os que não são muito adiantados em compreender as escrituras devocionais, mas que têm a firme fé de que Krishna Bhakti, ou o serviço devocional, é o melhor caminho e assim o adotaram de boa fé. Logo, eles são superiores à terceira classe, que não tem conhecimento perfeito acerca das escrituras nem boa fé, mas através da associação com os devotos e com simplicidade está tentando seguir. Na consciência de Cristo, o devoto de terceira classe pode cair, mas quem está em segunda classe não cai. E o de primeira classe não tem nenhuma possibilidade de cair. Na primeira classe, o devoto, na certa, fará progresso e conseguirá o resultado final. Quanto ao que, em consciência de Krishna, pertence à terceira classe, embora acredite que o serviço devocional a Krishna é muito bom, ainda que adquiriu de escrituras como o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita, o devido conhecimento acerca de Krishna, às vezes esses devotos de terceira classe, em consciência de Krishna, têm alguma tendência para Karma Yoga e Jnana Yoga e, às vezes, se perturbam, mas logo que a infecção de Karma Yoga ou de Jnana Yoga é debelada, eles se tornam devotos de segunda ou primeira classe em consciência de Krishna. A fé em Krishna também se divide em 3 fases e é descrita no Srimad Bhagavatam. Apego de primeira classe, apego de segunda classe e apego de terceira classe são também explicados no 11º canto do Srimad Bhagavatam. Aqueles que não têm fé, mesmo após ouvir sobre Krishna e a superioridade do serviço devocional, pensando ser um simples elogio, acham o caminho muito difícil, mesmo que procurem se ocupar em serviço devocional. Para eles, há pouquíssima esperança de obter a perfeição. Assim, a fé é muito importante no desempenho do serviço devocional. Umagyana Chirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitanjena Tajmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Vistavitanjena Bhutali Swayam Rupa Karamahanda Dati Swapadantikam Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Ubesha Gopika Kantarada Kantana Mushtute. Então, resumindo aqui o conhecimento acerca do Absoluto, o Senhor Krishna é a verdade suprema, a causa suprema e a força que sustenta tudo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. As almas avançadas rendem-se a Ele com devoção, ao passo que as almas ímpias afastam suas mentes para outros objetos de adoração. Ashradana Purusha Jamasasya Parantapa Aprabhyamani Vartante Mrityu Sansara Vartmani. Aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Ficam presos no ciclo de nascimento e morte. A liberação do ciclo de nascimento e morte só é possível quando alguém desenvolve devoção pura por Krishna. Quando alguém se entende como alma, age como alma e se relaciona amorosamente com a alma suprema, porque essa é a nossa vida eterna no mundo espiritual, essa é a nossa ocupação eterna. De todos, de todas as almas. Não é de um ou de outro, todas as almas. Todas as almas são servos eternos de Krishna.
Krishna. Essa é a posição constitucional de todas as almas. E qualquer atitude fora dessa é Maya, é ilusão. Qualquer atitude. Pode ser a mais nobre materialmente falando, como a atitude de um karma kandi, um ser humano piedoso. Pode ser até superior ainda, um especulador filosófico, um gyani, ou até mesmo de um yogi. Se todas essas etapas, porque aí já começa a atividade piedosa, é o último estágio do ser humano, né? O mais avançado, materialmente falando, comumente falando, ser piedoso, se situar em bondade. Mais avançado que isso é começar o caminho da transcendência, ser um especulador filosófico, um estudante dos Upanishads, estudante das escrituras, um buscador da verdade. Mais avançado do que isso é ser um yogi meditativo que já tem a informação de Krishna estar presente no coração de todos com a super-alma e tenta encontrá-lo no coração. Mas se tudo isso, até mesmo o yogi, se ele encontra Krishna no coração, mas não começa a bhakti, ele cai. Mrityu Sansara Vartmani. Ele volta a ficar girando na roda do Sansara. Ali ele estava como um yogi, um adiante, lá em cima, na flor da água do oceano das misérias materiais. Ele pode voltar a ser uma planta insignificante, uma grama. Então isso é nem adiante. Ele volta para o fundo das águas do oceano da existência material, das misérias materiais. Nem adiante, nem adiante. E essa é a roda do Sansara. É isso aí que fica girando o tempo todo, assim, as almas que são por natureza servos eternos de Krishna, estão presas nessa roda do Sansara, presas no ciclo de nascimento e morte. E a única forma de se escapar desse ciclo de nascimentos e mortes é se situando na posição profissional eterna da alma, que é em Bhakti Yoga, em serviço devocional. Não tem outra maneira. Já demos os exemplos mais elevados, né? Do piedoso, do Jnani e do Yogi, do Jnani Yoga. Qualquer outra coisa fora disso aí, realmente, com certeza, a fé dessas pessoas não está além de fé em paixão, fé em ignorância. Fé e paixão é alguém que acredita que esse mundo e esse corpo são para ser desfrutados deles e para ser feliz assim. Isso é paixão. Todo esforço na minha existência para desenvolver conforto material, gozo dos sentidos, acúmulos de bens materiais, porque isso é a meta. Isso é fé da sociedade humana quase que total. Em paixão, ou fé em ignorância. Acreditar que fantasmas e espíritos podem me dar facilidades materiais de progresso dessa vida, e por isso eu adoro. De acordo com a fé, é a adoração. De acordo com a fé, é a modalidade que a fé se situa. Então, fé em ignorância, fé em paixão e fé em bondade. Fé, todo mundo tem. Ela é inerente à alma. Agora, a fé tem que ser direcionada para o objeto devido. E qual é o objeto devido? Qual é o objeto mais sublime? Qual é o objeto mais valioso para nós depositarmos nossa fé? A suprema personalidade de Deus é Krishna. Nós temos que depositar nossa fé em Krishna. Aí essa fé em bondade pode avançar para a bondade pura. Essa fé cada vez mais forte, chega um momento que ela se transforma
no amor por Deus. A fé muito forte, que é o amor por Deus. Isso aí Krishna explica no Bhagavad Gita, o capítulo de Divisões da Fé. Ninguém vai desenvolver amor puro por Krishna se não tiver uma fé muito forte em Krishna. Porque a fé vai fazer você se entregar a esse processo. E a entrega a esse processo significa serviço. E serviço é sinônimo de amor. Quem ama, serve. Quem não serve é porque não ama. Ou ama outras coisas e serve outras coisas que são materiais e significa bondade material, paixão material e ignorância material. Mas é assim que funciona. É assim. Então, como aprender a direcionar a fé para algo sublime? Aliás, o que tem de mais sublime? Como aprender? Se associando com quem tem fé no que há de mais sublime. Ouvindo de quem tem fé no que há de mais sublime. Aprendendo a como servir e adorar essa pessoa mais sublime que existe. Porque de outra maneira, por isso que a associação é muito importante. É muito importante. Se associa com pessoas em ignorância, vai direcionar a fé para algo em Tamaguna. Se associa com materialistas muito voltados para o gozo dos sentidos e a opulência material, vai ficar correndo atrás de gozo dos sentidos, opulência material, porque acha que conforto material e desfrute é a perfeição da vida. É fé, do modo da paixão. Agora, se associa com almas iluminadas, vai entender que a minha fé tem que ser direcionada, guiada pela modalidade da bondade, pelo modo da bondade. Isso aí significa Deus. Buscar entender a importância disso e se fixar nessa meta. Então, fé, ela existe. Agora, nós temos que ser fiéis ao objeto da nossa fé. Nós temos que ser fiéis. Porque não adianta nada eu falar, sim, tem Deus. Né? Todo mundo fala, Deus é fiel, temos os carros. Né? Mas e eu? Eu sou? E nós somos? Se nós formos realmente fiéis, nós vamos buscar só o objeto último do nosso amor em Deus. Nós vamos buscar só a compreensão e a adoração, a satisfação daquele que, uma vez nós o satisfazendo, vamos ficar satisfeitos também, porque o outro relacionamento não tem essa recíproca. Não existe isso. Só com Deus. Só com Deus que se a gente deixa Ele feliz, a gente fica mais feliz ainda. Só com Deus que se a gente controla os sentidos para satisfazer os sentidos dele, nossos sentidos ficam apaziguados. Qualquer outra tentativa não vai funcionar. Não funciona. Agora, quem sabe disso? Só quem está nesse caminho, quem tem esse objetivo, quem tem essa meta. Os devotos. Então, nós temos que nos associar com pessoas que estão entendendo o propósito dessa vida humana e ao que se destina a vida humana. Entender o propósito significa, bom, se eu conquistar qualquer coisa, mas continuar iludido, tendo que nascer de novo, adoecendo, envelhecendo e morrendo, o que eu conquistei? Qual que é a conquista? A única conquista verdadeira é a conquista que debela com isso aí. Não tenho mais que nascer,
Não vou mais nascer chorando. Não tenho mais que adoecer, que envelhecer e que morrer. Por quê? Qual é o valor de qualquer conquista que continua acontecendo isso na nossa existência assim? Como essência, nós não temos nada a ver com isso. A alma não nasce. Ela é sempre existente, deixando, levando, convertendo. Como é esse verso? Fala aí. Não é esse. Esse é o... Krishna falou para Arjuna, campo de batalha de Kurukshetra. Nunca houve um tempo, Arjuna, em que eu, você, todos esses reis, tudo que você está vendo aí, todos esses soldados, todos esses exércitos, nunca houve um tempo que nós não tenhamos existido. E nunca haverá um dia que algum de nós deixará de existir. Então, o que tem a ver com o corpo aí? Ele está falando da alma. Falando da alma. A alma é eterna, sempre existente. Para ser eterna, sempre existente, ela tem que nunca ter sido criada. Porque qualquer coisa que é criada vai ter um fim. A alma não é criada. Ela é sempre existente, então ela não tem fim. Essa coisa de começo, meio e fim é só no universo cósmico material que existe. Porque é só no universo cósmico material que existe, material que existe o fator tempo. Krishna fala do tempo. E Krishna fala, o tempo é a morte, sou eu que devora tudo. Mrityu Sarvarascha. Quem supera o tempo? Quem superou até hoje? Quem pode superar o tempo? Porque o tempo só existe no universo cósmico material. No universo cósmico espiritual não existe tempo. Tudo é pleno de existência. Tudo é absoluto. Então a alma, para ser eterna, ela nunca pode ter sido criada. Ela é sempre existente. Logo, nunca vai ser exterminada. Então quem não entender isso e não buscar o desenvolvimento desse estado de existência, dessa compreensão, a ponto de colocá-lo nessa vida, nesse corpo temporário, vivendo essa consciência eterna, plena de existência, essa condição de se ver como alma, não está fazendo avanço, progresso nenhum. Porque não adianta, eu posso aqui agora nessa vida abandonar o corpo como um homem bem-sucedido ou mal-sucedido. Eu posso abandonar o corpo como alguém que vai nascer como um semideus ou posso abandonar o corpo como alguém que vai nascer latindo. Depende da influência dos modos da natureza material. E o que isso tem a ver com a minha realidade? Nós somos de Vira Saruparaya Krishna das almas. E as almas são, por natureza, servos eternos de Deus. Então essa é a compreensão. Aí fica aquela dúvida, mas então como fazer para acertar, trilhar esse caminho? E esse verso do Bhagavatam aqui é muito direto, ele esclarece completamente isso. Mula quer dizer raiz. Quer dizer raiz. Então nós temos que aprender com o Sr. Chaitanya é conhecido como o maior dos jardineiros, né? Aquele que cultiva a plantinha de Bhakti, a trepadeira de Bhakti, a semente de Bhakti, a semente do serviço devocional, de maneira tão perfeita que ela germina, cresce e vai até Krishna Loka, até entrar em Krishna Loka. Você é jardineiro de primeira classe, mas nós temos que aprender a ser jardineiros, cultivar a nossa semente do serviço devocional, que foi, pela misericórdia sem causa de Krishna, nos dada por Srila Prabhupada, que foi incentivado nessa era a distribuição dessa semente pelo próprio Krishna, o Sr. Chaitanya, gratuitamente para o mundo inteiro. A semente de Bhakti Mata. Então, quando a gente
semeia e a plantinha começa a crescer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer. E a tartaruga mula Nishechanena, quer dizer, a gente tem que começar a regar a raiz da plantinha. A raiz da plantinha. Regar a raiz da planta do serviço devocional, da trepadeira, do amor por Deus, significa serviço devocional prático. Significa satisfazer a planta. Como que alguém satisfaz a planta? Talvez um louco pense que lustrar as folhas, jogar água, passar uma escova no tronco, jogar água na fruta, na flor, que isso aí vai manter a árvore do serviço devocional, a árvore suprema, Krishna, satisfeito, pleno, forte, os ramos, o tronco, os ramalhetes, as flores, as frutas, todos cada vez mais vigorosos. Talvez um louco pense que eu tenho fé. É fé em ignorância. Que se eu ficar lavando a folha assim, vai ficar muito forte essa planta. Será? Não, mas eu acredito piamente que se eu jogar mais água no tronco, inclusive eu vou dar uma escovada no tronco, tirar fungo, deixar a casca bem bonita. Não, eu vou dar um maior trato mesmo. Olha essa flor, que flor linda. Nós vamos acabar apodrecendo a flor, fazer a flor cair, apodrecendo o fruto, jogando água na flor, no fruto, na folha, no ramo, no ramalhete. Isso aí tudo são essas atividades de fé em ignorância. Porque a única fé que não é fé em ignorância é fé que só Mula Nishechanena, só regando a raiz, isso é o jardineiro, qualquer jardineiro experiente sabe disso. Só regando a raiz, a planta vai ficar frondosa, bonita, forte, vai dar frutos saborosos e saudáveis. Senão essa atividade frutiva é infrutífera, não vai dar fruto nenhum. Atividade frutiva. Atividade frutiva é isso, gente. Ficar lavando o tronco, regando a folha, lavando a flor, mas nada na raiz. Raiz é Bhakti Yoga. Raiz é serviço devocional com o prazer da árvore, com o prazer de Krishna. Aí Krishna vai. É o que fala esse verso aqui. Aliás, Prapaharat Jatendriyana. Como outro louco que pensa que não, eu vou pegar o alimento e vou enfiar embaixo da unha. Essas outras metas. Karma Yoga, Jnana Yoga, são essas outras metas. Esses outros sistemas de busca baseado na fé em ignorância, paixão e bondade. Eu vou enfiar o alimento no ouvido. Enche o alimento, pega o melhor alimento possível e enfia no ouvido. O que vai acontecer? Pranopaharachakjapendriyanam significa colocar o alimento no estômago. A partir do estômago, todo o corpo, todos os sentidos vão ficar vivificados, os membros vão ficar ativos, fortalecidos, e o corpo vai ficar saudável. Então a gente tem que aprender, como jardineiro, como cultivar a planta do serviço devocional, como satisfazer a raiz de tudo que existe, Mula, que é Krishna. Inclusive a gente pode lavar as mãos. Poxa, mas eu vou ficar só regando a raiz, nenhuma vez eu vou jogar um pouquinho de água na folha, no caule, até pode, mas não vai resolver nada. Não vai resolver nada, só vai dividir o nosso tempo que deve estar concentrado na raiz. Por quê?
Isso aí é mais ou menos como alguém que fala que, nossa, mas eu não vou executar atividades piedosas, os devotos não fazem caridade. Os devotos não participam da campanha do agasalho, não distribuem cesta básica, não fazem... Por isso, isso aí é gente que está com a fé muito longe da meta, que é o modo da bondade. Está com a fé na paixão e na ignorância. Essa divisão aí é mais ou menos alguém que se perde o tempo valioso dele, que ele tem que ficar deixando cada vez mais a raiz regada para a árvore ficar satisfeita plenamente, todas as suas partes tirarem proveito disso, o estômago ficar alimentado e todo o corpo ficar forte, ficar perdendo tempo. Não, tudo bem, eu já entendi sim que o alimento tem que ser na boca para ir no estômago, mas de vez em quando eu vou enfiar embaixo da unha do dedão. Isso aí é fazer uma caridade mundana, é perder tempo com isso. Isso aí é ficar fazendo orações de quinta classe, cantando. É exatamente isso aqui que Prabhupada falou no final aqui. Aqueles que não têm fé, mesmo após ouvir sobre Krishna e a superioridade do serviço devocional, é a raiz, é o estômago. Estamos satisfazendo a árvore suprema. Estamos satisfazendo a pessoa suprema. Pensando ser um simples elogio, acham o caminho muito difícil, mesmo que procurem se ocupar em serviço devocional. Para eles, há pouquíssima esperança de obter a perfeição. Assim, a fé é muito importante no desempenho do serviço devocional. A fé é a coisa mais importante, na verdade. A mais importante. Quem não tem fé num processo, como vai executar o processo? Quem não acredita que esse caminho me leva à perfeição, como que ele vai tentar alcançar essa perfeição? E aqui o Prabhupada citou o Chaitanya Charitamrita. Shri Krishna pode se alcançar, no Chaitanya Charitamrita se diz que a fé é a plena convicção de que, pelo simples fato de servir ao Senhor Supremo Senhor, Shri Krishna pode se alcançar toda a perfeição. Quem não tiver realizado isso, não tem a fé, não é realizante. Quem não conseguiu se convencer de que é só nesse caminho que existe um propósito de verdade, com uma meta real e que dá certo, que é o que todo mundo tem que fazer. Qualquer outra coisa é dividir a fé, é perder tempo. Portanto, quem não realizou isso, não consegue se entregar integralmente a esse processo do Dharma Sasya Parantapa. Processo de religião transcendental, verdadeiro, que é o quê? Satisfazer os sentidos do Senhor transcendental. Satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, que assim nossos sentidos ficam satisfeitos. Ficamos felizes e apaziguados. Alcançamos a paz. Quem não chegou nesse nível aí, porque está contaminado com fé, ignorância e paixão, continua com as metas multidiversificadas, não estão fixos na meta última, que é satisfazer os sentidos transcendentais do Senhor transcendental, para assim ter os seus sentidos satisfeitos e ter realmente uma vida próspera, pacífica e feliz em consciência de Krishna, ainda nesse corpo, ainda nessa vida. Porque se terminar essa existência assim, é só uma questão de tempo e volta ao lar, de volta ao Supremo, sai do ciclo de nascimento e morte, sai da roda de Sansara. Mas enquanto não existir essa fé plena, vai continuar nascendo nesse mundo Mriti, Sansara, Vartmanista, se encontrando com o nascimento, doença, velhice e morte. Não importa o que estejamos fazendo, se não for dessa maneira, não tem como escapar da roda do Sansara.
Não tem como. E a gente pensa que isso é forçação de barra. Não. O Skanda Purana, ele enfatiza isso de maneira... Primeiro ele fala Sansarismi Mahagure Jama Mrityu Samakure. Mrityu é a morte, né? Jama, nascimento. Sansara, a roda do Sansara, o ciclo do nascimento e morte. Sansarismi Mahagure Jama Mrityu Samakure. Pujanam Vasudeva Tarakam Vadibismritam. O que ele fala? Para que nesse mundo material, que é pleno de escuridão e ignorância, cheio de perigos, combinados com o nascimento e a morte, e cheio de ansiedade durante a vida, você nasce, passa uma vida de ansiedade e vai até a morte ansioso. Que o único caminho, a única maneira de se sair desse enredamento é regando a raiz, é fazendo uma atividade de adoração, de serviço por prazer de Vasudeva, que é tudo, Vasudeva Sarvam Iti, de Deus que é tudo, e esquecendo-se completamente do resto, se ocupando completamente em adorar Vasudeva, em dar prazer para Vasudeva, em servir Vasudeva, que é tudo. Esse é o único caminho que nos tira desse enredamento material. E as pessoas mais inteligentes do universo, todos os filósofos Vaishnavas, as pessoas realmente autorrealizadas, são unânimes. Tarakava de Bismritam, é a opinião de todos eles, que esse é o único caminho. A execução de serviço devocional puro, completamente rendido ao Senhor transcendental. Só essa prática leva à liberação desse ciclo de nascimento e morte, desse universo cósmico material pleno de escuridão e ignorância e cheio de misérias e sofrimentos e ansiedades que começam com o nascimento, perduram durante toda a vida e aumentam na hora da morte. Mrityu. Isso é o Skanda Purana, confirmando que não tem outra saída. Depois ele fala também de Asa Smritya Chana Mukcha, Tabodhyagya Kriyarishu. E é por ser verdade isso, que Asa Smritya Chana Mukcha, Tabodhyagya Kriyarishu. Nunam Sampurnatam Beti Sadhyuvam Betam Achyutam. Skanda Purana fala e reverencio a esse Senhor transcendental infalível. Achyuta, o Senhor transcendental infalível. Porque só por nos lembrarmos, Smritya é lembrança. O que significa lembrança? Lembrança é a tomada de consciência. Eu sempre falo isso. Talvez alguém chegue para o outro e fale, olha, amanhã vence aquela conta sua, viu? Tem que pagar. Ah, bem lembrado e tal. Mas você vai e não paga. Adiantou alguma coisa? Lembrança que o Skanda Purana está falando aí é colocar na prática. Estou consciente, faço. Já se Smritya Chana Mukcha. Quando alguém está consciente de que sou alma espiritual, servo eterno de Krishna. E Krishna é o objeto último do amor de todos, de todas as almas. É o bem-querente supremo de todos, é o controlador supremo, é o desfrutador supremo, é o amigo supremo. Quando alguém realmente está ciente disso, ele está relacionado com ele, está servindo ele, está conectado com ele. Isso é yoga, conexão, ligação. Está unido em Bhakti Yoga. Amor devocional, espontâneo. Ninguém é obrigado a ser um Hare Krishna, ser um devoto de Krishna. Aliás, ninguém é obrigado a nada. Krishna não obriga a alma a fazer nada. Ela pode fazer o que ela bem entender, porque ele deu o livre-arbítrio. Só que se conquista diferentes objetivos de acordo com suas diferentes ocupações. Isso é guna e karma. Agora, como transcender isso? Ouvindo as
escrituras, ouvindo os devotos, ouvindo o devoto puro, ouvindo Krishna e tentando acertar, tentando trilhar esse caminho. Então, o Skanda Purana fala: reverencie o Senhor infalível, transcendental, infalível, porque só por nos lembrarmos dele, quem se lembra está ocupado. E cantarmos, vibrarmos seu santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos os nossos propósitos são alcançados, inclusive todas as nossas austeridades e penitências, as nossas atividades fruitivas. Atividades fruitivas. Kriyadishu, Tapojagya Kriyadishu, se torna um êxito quando nos lembramos dele e quando, porque estamos ocupados, estamos lembrando. Se não estamos ocupados, não estamos lembrando. Aliás, tenta ficar lembrando de Krishna. Eu vou pensar em Krishna. Por quanto tempo alguém vai conseguir pensar em Krishna? Quem pode pensar em Krishna? Mais do que alguns segundos. E já vai pensar em Maya. Quem pode pensar em Krishna? Ou não? Quem pode pensar em Krishna? Ah, fixei, estou pensando em Krishna. Duvido. Agora, se ocupar no serviço a Krishna com um desejo sincero de satisfazer os sentidos do Senhor transcendental, não o meu, isso aí está pensando em Krishna, está consciente de Krishna, ou não? Isso é Bhakti Yoga. Por isso que o serviço é uma bênção, porque a ocupação é a introspecção, é a meditação. Estou consciente de Krishna. Então é fácil saber quem está consciente de Krishna e quem está consciente de Maya, né? Quem está consciente de Krishna está servindo só Krishna, está vivendo só para Krishna. Quem não está em Maya. Está na ilusão. Então, para o que serve esse processo? Por que o Skanda Purana fala isso? Porque no Nansampurna também de Saryavandita Machyutan, Senhor infalível, ele pode ser servido, buscado dessa maneira. O santo nome dele pode ser cantado, pode ser vibrado em qualquer parte, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, quando falo Bhagavatam, Kambu Sava, Kambu Vá, Moksha Kambu Dharadi, Tivrena Bhakti Diogena Jadita Purushampara. O que nós devemos fazer baseado nessas instruções do Skanda Purana? Primeiro, que não tem outra saída, a não ser o serviço devocional puro, a adoração ao Vasudeva, já expliquei. Segundo, que isso é tão poderoso que se nós nos ocuparmos, e se nós cantarmos o seu santo nome, até mesmo nas atividades Kriyadishu, mundanas, até mesmo nas atividades fruitivas, alcançarão o objetivo último, máximo, o melhor possível. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser muito sincero e entender que a determinação tem que ser grande. Porém, a gente tem que ser muito tolerante, muito calmo, não bonzinho, a gente vê esse complacente, mas para entender que temos que dar o passo do tamanho da nossa perna. Akama Sarva Kamuvá, Muksha Kamudadi, Tivrena Bhakti Diogena, Jadeta Purushampara. Eu tenho que entender, Tivrena Bhakti Diogena. Eu tenho que fazer serviço devocional, porque isso é verdadeira lembrança, isso é estar consciente de Krishna. Eu tenho que cantar o santo nome, porque isso é a perfeição da língua, a perfeição da lembrança, da memória, a purificação da minha existência, e isso funciona mesmo. Quer eu esteja com muito desejo ou sem nenhum desejo, com muita facilidade ou sem nenhuma, com contaminação no coração ou não, querendo liberação, salvação ou não, sobre todos os aspectos, o que a gente tem que fazer é isso, continuar. Sabe aquela história do melhor pingar do que secar? Porque isso eu não falei já, é regar a raiz.
Já está tarô, gula, enxertianena, está regando a raiz. É melhor regar a raiz, nem que seja uma gotinha, está sempre ponto, porque a planta não vai morrer, do que abandonar lá e deixar morrer, não é assim? Mas muito longe de dizer que não, a perfeição da vida é todo dia ficar pondo umas gotículas de água na raiz. Oh, aí espera aí, né? Me ajuda aí. Aí nós somos malandros. Então a gente tem que ver os dois lados. Isso aí significa Kamosava, Kamovava, Puxacando, Daradi. Tivrena, Bhatijogena, Jadieta, Purushampará. Nós temos que continuar regando a raiz da planta, do serviço devocional. Nós temos que continuar satisfazendo a pessoa suprema que os Vedas prescrevem a adoração a semideuses, porque os semideuses mantêm tudo por ordem de Krishna, pela bênção de Krishna. Então isso aí os Vedas prescrevem, que temos que fazer sacrifícios para os semideuses. Mas quando a gente faz sacrifício para Krishna, os próprios semideuses ficam satisfeitos. Quando a gente rega a raiz, toda a planta fica satisfeita. Quando a gente satisfaz Krishna, não precisa mais se preocupar em satisfazer mais ninguém. Está todo mundo automaticamente satisfeito, porque Krishna está satisfeito. E todos são partes de Krishna. Então, quer eu tenha o coração cheio de desejos materiais, ou quer não tenha desejo nenhum, ou quer eu esteja bem ou não, o que eu não posso parar é de fazer a prática de regar a raiz, a prática de executar serviço devocional, a prática de colocar o alimento que eu tenho para me manter saudável, forte no estômago. Não posso inventar história. Tem que continuar assim, com paciência e colocando. Então o serviço devocional é gradual, mas ele tem que ser progressivo. Progressivo. Hoje eu tenho que fazer mais do que ontem, amanhã eu vou ter que fazer mais que hoje. Sem me estrangular, mas sem parar. Isso é a Kamasava, Kamovama, Puxacambo, Daradi. Tivrena Bhakti Diogena, essa batida aí, ó, Tivrena Bhakti Diogena. Se mantém em Bhakti Yoga, sim. Jadita Purushampará. É assim que a alma tem que agir. Dessa maneira ela tem chance de dar certo. Por quê? Porque nesse sentido, até mesmo as atividades de compromisso material, que há disso, os compromissos mundanos, vão alcançar o objetivo desejado. Vão alcançar a meta desejada. Ou seja, nós vamos nos emancipar através da realização de sacrifícios e penitências que todo mundo executa, não tem quem não execute sacrifícios e penitências, e a grande maioria as atividades fruitivas, pela bênção de Krishna, por estarmos de alguma maneira, nem que seja um regadorzinho, mas molhando a raiz, fazendo o serviço devocional, servindo Krishna, nos lembrando que somos servos de Krishna e servindo, e também não parando de cantar o santo nome de Krishna, que é o que vai nos dar força para continuarmos no caminho certo. Sem o Mahamantra Hare Krishna não tem a menor possibilidade de nos mantermos conscientes de Krishna. A menor possibilidade. Nessa era não tem a menor possibilidade. Então, o que nós temos que fazer? O Mahamantra Hare Krishna e Bhakti Yoga se dão muito bem. Essa é uma dobradinha perfeita. Bhakti Yoga e o cantar do Mahamantra Hare Krishna é uma dobradinha perfeita. Então nós temos que nos ocupar em serviço a Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira vamos trilhar gradualmente esse caminho que leva à liberação do ciclo de nascimentos e mortes, da roda de Sansara, e de nenhuma outra maneira. Aí quem for muito determinado, acelerado mesmo, entusiasmado mesmo, tem muita chance de, nessa vida mesmo, alcançar essa perfeição. Agora, quem for muito devagar, complacente com ele mesmo, e corre o risco de, não só nessa vida, não alcançar a perfeição, bem como acabar, inclusive, caindo
do processo, abandonando o processo, porque não está fortalecendo a fé. E só a fé fortalecida é o amor por Deus. E sem amor por Deus não há liberação do ciclo de nascimento e morte. Amor puro por Krishna. Amor puro. Toda a meta do movimento de Sankara do Sr. Chaitanya é elevar o ser humano a um amante puro de Krishna. Só assim ele alcançou a perfeição no caminho do cantar do Mahamantra de Krishna, de executar a Bhakti Yoga cantando o santo nome de Krishna. De outra maneira é impossível. Tanto é que Srila Rupa Goswami instituiu dentro desse Dharma Sasya Parantapa, desse processo que é o Sankirtan Jari, o processo de Bhakti Yoga cantando o Mahamantra de Krishna, até as 10 ofensas que devem ser evitadas até se conquistar o objetivo último, que é Krishna, Prema Bhakti, o amor puro por Krishna. É assim que nós falamos toda madrugada. Se não chegou aí, vamos continuar correndo o risco de cair. Então é isso. É difícil, mas não é impossível. E nós não podemos baratear o processo, achar que o nosso pouco já é muito, porque nunca será. O que é muito, transcendentalmente falando, para Deus? Como que alguém pode dizer que serve muito, serviu muito? Isso não tem limite, gente. Isso não tem limite. O que é muito, transcendentalmente falando? O que é muito? O máximo não é nada. O máximo não é nada. Não podemos falar o mesmo do mínimo. Não podemos. O mínimo é melhor que nada, mas o Prabhupada sempre dá esse exemplo. Você vai buscar um resultado muito elevado mesmo, você tem que ser, ele falava, atleta da alma. Atleta da alma é um devoto sincero que está fazendo exercício do serviço devocional, do desenvolver do amor por Deus. Você não pode colocar um sarrafo aí para pular 40 centímetros e achar que pulando 40 centímetros você vai ganhar uma medalha olímpica. Não, quando chegar lá, você vai vir pulando 2 metros, tá? Você achou que os seus 40 centímetros já é o máximo? Não. Você pula 40, ergue o sarrafo. Pula 50, ergue o sarrafo. Pula 1 metro, 2 metros, ergue o sarrafo. Porque o céu é o limite. O céu é o limite. E que limite é esse? Quanto nós podemos pensar que vamos ter que pular para chegarmos a entrar no mundo espiritual com devoção imaculada por Krishna? Quanto? Quanto? Então, as grandes almas sabem que toda a dedicação delas não é nada. Os tolos acham que o mínimo deles já é o máximo em tudo. Essa é a diferença de quem realmente é inteligente, é consciente de Krishna e do valor de Krishna, e de quem está com uma fé super fraca, vacilante, achando que já está transbordando de amor por Deus. São os sarrádias, né? São os sarrádias. Então, o melhor exemplo é esse. Ada quer dizer a primeira coisa, Ado, primeiro passo, Ado Shraddha Tata Sadhu. O primeiro passo é fazer com que nossa fé nos leve a nos associar com devotos. Ado Shraddha Tata Sadhu. Isso aí está direcionando bem a nossa fé. Eu acredito que se eu tiver com gente boa, eu vou virar gente boa. Eu acredito que se eu tiver com devotos que sabem servir Krishna, amar Krishna, adorar Krishna, eu vou aprender e vou me tornar também um exímio adorador de Krishna. Então, Ado Shraddha Tata Sadhu. O primeiro passo
é esse. O primeiro passo que nós devemos dar na nossa fé. Nos associar com devotos. O Sr. Chaitanya falou que dentre as perfeições, essa é a mais elevada. Sadhu Sangha, Sarva Shastrakai. Lavamatra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Raya. Sarva Siddhi, entre todas as perfeições, se associar bem é a melhor perfeição, é a mais elevada que existe. Então, a Doshada Tata Sadhu, vou me associar com devotos que sabem, conhecem o processo de Dharma Sasya Parantapa, conhecem o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna e de Bhakti Yoga, o prazer de Krishna. Então, depois, o resultado disso é Dushada Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya. Estou aprendendo a ser um Bhajana Kriya. Estou aprendendo a executar as atividades que dão prazer para Krishna. E não para mim. Para mim vai ser decorrência disso, mas estou aprendendo a executar atividades que são com prazer de Krishna. Que são chamadas de Krishnendriya Priti Chadari Premanama, de amor por Deus, e não de Atmendriya Priti Vanchatari Valikam, de luxúria. Qualquer outra atividade que não seja com prazer dos sentidos, do Senhor dos sentidos, é luxúria só. E luxúria Krishna falou, Shri Bhagavan Vacha. Krishna falou. Kama Esha, Kuroda Esha, Rajoguna, Samudbhava, Mahashana, Mahapatna, Vidyanam e Havainam. É unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material, os modos materiais da paixão, que é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo destrói, que tudo devora. A luxúria. Atmendriyakriti Vancha Taribalikama. Qualquer outra atividade que não seja essa, de se associar bem e executar a Bhajana Kriya com o prazer de Krishna, é o meu prazer. Isso é chamado de luxúria. Agora, atividade, prazer dos sentidos, do Senhor dos sentidos, Rishikena Rishikesha, Sevanam, Bhakti Rucha, isso é serviço devocional puro. Isso aí é chamado de Krishnendriya Priti Ichadari Premanama, de amor por Deus. Então, assim a gente aprende. A fé levou a gente a associar bem, se associar bem. Agora a gente tem que aprender como executar o serviço devocional bem. Então, a Doshara Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya. Vou me associar, porque com essa associação, aprendendo a servir, eu vou servir de maneira correta. Porque quem não sabe rezar xinga a Deus, né? É isso mesmo. Especulação. Resultado disso é Tato Narta Livritisya. Resultado disso é que essa associação é tão poderosa e essa execução de Bhajana Kriya, do serviço devocional regrado a Krishna, é tão forte que irradica do coração toda a contaminação material, toda a sujeira. Anarta Nivritisya, tira os anartas do coração. Tato Narta Nivritisya. Aí sim podemos começar a sentir o que o serviço devocional dá. A bem-aventurança do serviço devocional, que começa com um gosto pelo serviço devocional, um gosto pela ocupação transcendental. Tatunarta Nivritisya, Tatunishtarutistata. Ninguém mais me tira do caminho de Bhakti Yoga. Nunca mais alguém vai conseguir me tirar do caminho do serviço devocional. Hare Krishna mesmo, cérebro lavado, não tem mais jeito, aí já era, ninguém mais me muda. É isso mesmo. Por quê? Porque o gosto na vida espiritual, o gosto, né, é que vai fazer com que cada vez eu queira mais gosto. Para estar e vai ter o prazer superior. Não adianta me vir com prazer inferior que eu não quero prazer superior. Então, por causa da pureza, da limpeza que essa associação causou no coração com os devotos, Tatu Nishta, fico fixo, não me desvio mais, fixo em consciência de Krishna. E assim sinto lute, gosto na vida espiritual. Tatu Nishta, lute, Nishta. Depois disso começa Sneha, Rati, uns êxtases. Depois do gosto pela vida espiritual. Mas é um caminho a ser percorrido. Começa Bhava, Mahabhava, Prema, amor puro por Krishna. Krishna Prema bate mais. O caminho é longo.
Tudo depende da associação e da prática Krishna Upadesha, direcionada, guiada por Krishna, guiada pelos devotos, pelas escrituras, não inventada. O meu processo, não faço assim, faço assado. Não, processo correto. Alguma dúvida, uma pergunta? Esse é o caminho da liberação. Você quem teve realmente fé no processo e executou o processo. Processo que libera dos ciclos de nascimento e morte. Não? Alguma observação? Contestação pode também. Muito. Opa. Eu queria que você me falasse o que é um devoto puro e como se torna um devoto puro. Eu não entendi. Devoto puro. O que é um devoto puro? Devoto puro. O que é um devoto puro? Tem dois tipos de devoto puro. O devoto puro é a alma liberada que descende do mundo espiritual para cumprir alguma missão a mando de Krishna. É Nitya Siddha, é a alma liberada. Esse é o devoto puro. Nitya Siddha. O Acharya, uma sucessão discipular. Isso é uma alma liberada, Nitya Siddha. Isso é um devoto puro. É alguém, por exemplo, como o Prabhupada, que tem naquele livro dele ali de fotos, tem uma foto que ele está oferecendo flores os pés de lótus do mestre espiritual dele, Srila Bhaktivedanta Saraswati, e tem um textinho assim falando que eu nunca me lembro de, em algum momento da minha vida, eu ter me esquecido de Krishna. Quem pode falar isso aí? Quem puder falar isso aí é o devoto puro de Krishna. Nós podemos com certeza falar, eu não me lembro de nenhum momento que eu não tenha me esquecido de Krishna, ou não. Ou não. Então ele está falando, ele falou com toda a humildade ali, simplesmente isso. A Nitya Siddha, ela vem para esse mundo material para liberar as Nityabadas, as almas condicionadas. E as Nityabadas, as almas condicionadas, que são muito sinceras e ouvem atentamente a Nitya Siddha e seguem estritamente a Nitya Siddha, elas também podem, nessa vida mesmo, tornarem-se devotos puros de Krishna. Então são dois tipos. Foi claro? Foi. Legal. É assim. Muito obrigado a todos. Desculpem qualquer coisa, voltem sempre. Todas as glórias sejam para o devoto puro Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.